casa com Chicantofânia, você sempre ligado, pega a internet, vai para YouTube, Instagram, Face. E hoje nós vamos falar de algo que mexeu muito com o Brasil semana passada, que foi a morte da modelo Fázio, que é uma das mulheres mais bonitas do Brasil e de São Paulo. E eu trouxe para a gente conversar sobre esse episódio trágico o doutor Daniel Dias Machado, meu amigo e um dos melhores médicos do Brasil em bioestética, que combate muito a cirurgia invasiva, que foi o caso da modelo Lígia Fázio, o nome dela, né? Lígia Fázio. E ela faleceu por causa de um episódio de PMMA, o Metacril, né, doutor? Um prazer estar te vendo aqui. Igualmente, meu irmão, sempre é uma honra estar com você. Eu costumo falar de Metacril como Covid. O Metacril está vindo em ondas. Primeira onda, segunda onda, terceira onda e novamente o bendito modismo. Chicão, eu gosto de muitas coisas modernas, muitas vezes, mas em alguns pontos eu sou ortodoxo. Quando nós falamos de medicina, quando nós falamos de medicina laboratorial, medicina estética, nós não podemos ser irresponsáveis. E seguir utilizando um produto que ele já tem um histórico maléfico, até me atrevo a colocar maléfico, Chicão, porque isso é um dano à saúde pública. Porque o poliometilmetacrilato, ou PMMA, nada mais é do que microesferas de derivados de petróleo, que você pega essas microesferas e você vai até em uma região profunda da pele, geralmente se trabalha com periósteo, que é o tecido logo após a parte óssea, e você deposita. Então imagina, você pega esse óculos, você moe esse óculos, você faz microesferas, você coloca dentro de uma opção gelificada e você injeta na sua pele. Chicão, e algo bem importante que eu gostaria de compartilhar também é o quê? Quando nós injetamos na pele qualquer substância, qualquer corpo estranho, ele é estranho. E o nosso organismo, ele cria o quê? Ele cria uma cápsula tecidual. Então você imagina, microesferas derivadas de petróleo dentro de uma cápsula. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 5 anos. Lá pelo 10º ano, essa cápsula ela rompe de petróleo, tá? Derivados de petróleo. Digamos que uma dessas esferas, ela faz o quê? Ela cai na sua corrente sanguínea. Ok, ela vai criar o quê? Ela vai criar um trombo. Como que eu dissolvo um trombo de derivado de petróleo? Eu vou colocar um fármaco? Não. Eu, por exemplo, Daniel, não sei fazer isso, porque eu não trabalho na Petrobras. Quem dissolve petróleo é a Petrobras. Então não é aceitável que profissionais da saúde sigam utilizando poliometilmetacrilato em 2023, quando já há milhares e milhares de estudos e como se fala em espanhol, as escusas ou as desculpas em português, elas são inúmeras. A molécula mudou. Não mudou. É o mesmo poliometilmetacrilato do passado, que matou no passado, segue matando e vai seguir matando. Para ter uma ideia, Chicão, o Conselho Federal de Biomedicina, ele proíbe os biomédicos de usarem o poliometilmetacrilato. Por quê? Porque o poliometilmetacrilato é uma técnica, Chicão, que não é segura. Se nós formos analisar em números e dados, e mais do que isso, tentaram usar a própria razão, porque a medicina tem que se basear, se lastrear na própria razão. Como que eu vou, exemplo, Chicão Tofani, e eu vou fazer, por exemplo, um preenchimento facial, vou fazer um preenchimento de suco nasogeniano em você, e eu vou lhe falar, Chicão, eu vou fazer esse preenchimento de suco nasogeniano, eu vou inocular na sua pele microesferas de petróleo, vai criar uma cápsula. Aí você começa a fazer oração para essa cápsula nunca romper. Porque se ela romper, ela pode cair, por exemplo, na sua artéria facial,
e ela pode te matar. Isso que é o polimetilmetacrilato. Realmente é uma técnica que não tem segurança, Chicão. Quando eu falo que eu sou contrário aos meios, eu sou contrário ao meio sintético, eu não falo de metacril, porque eu falo de meio sintético, de práticas que são aceitáveis, Chicão. O metacril, infelizmente, não é, Chicão. Então eu vou lhe fazer um questionamento. Ela usou no bumbum um número alto de uma quantia, que ela tinha 500 ml em todo o corpo de metacril. E ela teve esse problema que você falou de rompimento, e aí eles tentaram tirar o metacril do corpo dela. E aí deu uma infecção, ela teve um AVC que infelizmente veio a falecer. Eu lhe pergunto o seguinte, se ela colocasse no bumbum, em vez de ela colocar o metacril com silicone, que ela disse que botou, Perfeito. Se ela colocasse uma prótese de silicone para o bumbum, só a prótese, que muitas mulheres usam a prótese, Perfeito. que eu não acho que fica legal, porque às vezes ela dança no corpo da mulher. Qual é a tua avaliação da prótese? Bom, Chico, cabe até, boa pergunta, até para diferenciar o que é a prótese silicone, o que é o polimetilmetacrilato. A prótese silicone também, ela é um derivado de petróleo, todavia ela é formada de duas partes. Ela é formada por uma parte densa, uma parte rígida, no formato oval, e dentro ela traz um gel de silicone. Então ela tem essa proteção e não é microesferas. Quando ela coloca uma prótese de silicone, qual é o risco que existe? O risco que existe é a má cicatrização, que aí ela vai criar o quê? Uma cápsula. E vai gerar o quê? Aquela sensação do bumbum que nem pedra, duro. Nos seios acontece muito isso. E no seio também pode acontecer esse problema. Em cápsula. Isso, cicatriza mal e fica como pedra o seio. Mas não há risco desse produto ir para a região sistêmica, por exemplo, vascular. Já o metacril não. O metacril, como são microesferas, ele pode ir para a região vascular. E se ele for para vascular, como que resolve um trombo? Vamos dar um exemplo, Chicão. Eu infartei. Há quase um ano atrás, eu tive um trombo. O que realizaram? Por intermédio de fármacos, esse trombo dissolveu. Vamos pensar que fosse um trombo com uma pequena esfera de polimetilmetacrilato. O que ia acontecer comigo? Estava morto essa hora. Porque você não consegue dissolver com fármaco. Eu não consigo, por meio de fármaco, dissolver derivado de petróleo. Como é que tem que dissolver? O metacril não tem como dissolver. Mas como é que eles tentaram dissolver? Nesse caso dela, eles tentam tirar tecidos. Entendi. Só que, imagine, vamos pensar no glúteo. O glúteo tem o quê? Tem músculos e gordura. Na parte da gordura e dos músculos, nós temos o quê? Também sistema vascular. O que acontece se eu pego e eu inoculo um derivado de petróleo dentro de um vaso sanguíneo? E digamos que esse vaso sanguíneo, esse pedacinho de petróleo, ele suba. Ele pode parar no pulmão. O que vai acontecer? Vou matar o paciente. Infelizmente, eu adoro estar aqui, como estou gostando hoje também, mas hoje você trouxe um tema que é um alerta à saúde pública. Você me conhece há bastante tempo e sabe o quanto eu luto contra o polimetilmetacrilato, ou PMMA. E eu luto porque eu vejo milhares e milhares de pessoas, não é à toa que tem várias associações de vítimas do PMMA. E eu recebo na clínica, acho que milhares, não centenas de pessoas que reclamam que tem o quê? Ah, doutor, eu coloquei nos meus lábios. Nos lábios. Coloquei no lábio. Olha aqui, doutor, como é que tá? Coloquei no suco nasogeniano. Olha como é que tá meu rosto. Tem uma pedra no rosto. E infelizmente, eu acho que o Brasil deveria ver esse produto já transcender os conselhos profissionais, mas sim o Estado intervir. Porque quando o Conselho Federal de Medicina, isso é uma crítica, ele segue permitindo isso, É uma questão de saúde. É saúde pública. Como é que é o PMMA nos Estados Unidos?
Como é que ele é visto pela comunidade? Ele é proibido ou não? É a mesma visão crítica que eu tenho. Sabe? Profissionais sérios, Chicão, não utilizam Mas não foi metacril. proibido. Não foi proibido, mas aí entra a parte do lobby, né? Tá, mas e na Europa também não é proibido? Não. É que infelizmente quando você fala de dinheiro e farmacêuticas é muito delicado. Tu acha que dificilmente vai ser proibido? É muito difícil. Na China também não é proibido, Muito sabe? difícil. Na Rússia também não. Não, esse produto toda parte do mundo é utilizado. Infelizmente. As pessoas não têm uma informação desse produto. É só, infelizmente, o que acontece? Até hoje, pelos os grandes avatares que mostram bumbum, como o Dr. Bumbum e companhia, olha como é que fica o bumbum, só que ele não te fala dos grandes riscos que você está assumindo. Ele não fala para você que você vai colocar... E ele é imprevisível, né? No caso dessa moça aí foi alguns anos depois e... Para ter uma ideia, Chicão, lembra que você me indicou uma pessoa muito famosa? E a pessoa fez um vídeo e ela virou o rosto. Quando ela virou o rosto, eu vi o Metacril aqui. Infelizmente... Aquela ali ninguém vê, só infelizmente, um especialista. Infelizmente o Metacril, ele deixa vítimas ou ele deixa as marcas na vida das pessoas. Chicão. Perdemos mais uma influencer, jornalista e uma mãe. Né? Jovem ainda, 40 anos, com 2 filhos, né? Muito triste isso aí. Doutor Daniel Dias Machado, meu amigo, foi um privilégio estar contigo falando um fato triste, mas esclarecedor, que as pessoas têm que se conscientizar. Quem quiser mais detalhes disso aqui, telefone do Dr. Daniel Dias Machado, está na telinha aí, na produção do nosso amigo Sidney. Está emagrecendo o menino, né? Tá. Tá virando top, né? Hoje, no inverno, ele coloca roupa preta, toda. É muito elegante. Muito legal. Valeu, amigão, e a gente continua daqui pro História pro YouTube, volta para cá, vai pro Facebook e vai continuando falando desse problemaço que as mulheres enfrentam, querer ficar cada vez mais bonita, que eu já acho também um exagero. Essa mulher, então, é uma mulher de cinema, uma Bond girl, querer ficar mais bonita ainda e depois acontece essas tragédias aí. Valeu.